Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. Minha convidada de hoje é a Cristiana Oliveira, brasileira, residente em Portugal, que esteve em um relacionamento para lá de abusivo. Ela vai explicar aqui os detalhes para a gente, com um cidadão português. Terminou em processo judiciário no qual ele foi condenado. Eu raramente abro espaço fora do Oriente Médio aqui no canal, mas eu achei importante documentar o caso da Cristiana. Boa noite, Cristiana, tudo bem? Boa noite, Dani. Obrigada pela oportunidade, Dani, pelo convite. Imagina, é muito importante que você nos conte e nos leve lá no início. Dani, a minha vida, assim, é toda pautada na medicina chinesa. Então, eu morava no Brasil, sou mãe de 3 filhos, uma menina e 2 meninos, e sempre vim para Portugal convidada por empresas ou por instituições para dar congressos e palestras. Então, eu passei nessa vida de viajar do Brasil para Portugal durante anos. E chegou um dia que eu decidi mesmo em viver em Portugal e ficar viajando para o Brasil, fazendo ao contrário, caminho ao contrário. Trouxe meus 2 filhos para cá e comecei uma vida cá. E eu continuei na medicina chinesa e continuei trabalhando por conta de outra, quer dizer, em outras clínicas. No Brasil eu tinha clínicas médicas, tanto minhas, em 5 cidades do norte do Espírito Santo, que as pessoas lá me conhecem muito bem, e também trabalhava com uma parceria com outros colegas. Então, trazendo a minha vida para Portugal, eu já solteira há muitos anos, que eu fui, né, meu ex-marido faleceu, que é o pai dos meus filhos, e estive solteira por muitos anos. Então, foi para Portugal a passeio e conheceu essa pessoa no seu meio de trabalho? Não, nem foi a passeio. Eu já estava a morar cá e em nenhum dos congressos eu conheci essa pessoa, que não tem nada a ver com a medicina chinesa. Devia estar lá por um amigo em comum, um convite de um amigo em comum. Só que ao encontrá-lo, pronto, já criou aquele relacionamento de amizade e foi ficando cada vez mais próximo. Como eu já estava morando em Portugal, o relacionamento foi se estreitando. Eu já achava o meu ex-marido muito estressado, muito nervoso, e eu percebia que ele vivia um pouquinho além, mas eu sempre entendia que era não. É porque eu já sabia os problemas que ele tinha no passado e eu falava assim para mim, é normal, porque ele deve estar passando uma fase ruim. E aí eu comecei esse relacionamento e já me vi numa situação que eu não podia trabalhar nos congressos, eu não podia mais fazer minhas palestras, porque eu tinha contato com muitas pessoas e ele já não aceitava isso. Já não permitia que eu fosse tirar fotos depois da palestra com as pessoas, já não permitia que eu recebesse um telefonema de algum profissional depois da palestra, porque na cabeça dele era tudo uma forte certeza que aquelas pessoas que me ligavam tinham interesse em mim e não no meu profissional. Eu já percebi nos primeiros 6 meses de casamento que aquilo não estava bem, não estava correto. Mas como eu vinha de um tempo largo, sem ninguém por perto, eu também pensei o seguinte, olha, é porque eu não tenho mais o costume de ter alguém por perto. Então, tudo que essa pessoa faça, eu vou achar estranho. E eu fui permitindo. Antes de casar, você notou alguma coisa? Notei. Antes de casar, assim, eu fiquei com ele, aliás, eu casei porque ele me obrigou a casar, porque o acordo que eu tinha com ele era assim, eu sempre falava o seguinte, eu não vou casar. Eu não caso, eu casei com o pai dos meus filhos e não caso mais com ninguém. E o casamento foi incrível isso, porque nós fomos de férias para o Brasil, depois de alguns anos de casamento, de união estável cá em Portugal. Nós fomos de férias para o Brasil e ele lá organizou todo o casamento, marcou o casamento para a data do aniversário dele, e eu simplesmente cheguei lá para assinar os papéis e tomei um choque. Assim, foi em 48 horas eu descobri que eu ia casar, já tinha aliança, já tinha documentação paga, só era chegar no cartão, já tinha testemunha, já tinha tudo. E quando eu casei, a única coisa que eu decidi foi que, olha, já não posso falar que não vou casar, porque estava todos meus amigos ali, estava toda a minha família achando que estava fazendo o máximo para me agradar. As testemunhas eram meus amigos desde a infância. Então ele soube manipular todo mundo para que eu casasse naquela data que era o aniversário dele, quando a gente estava de férias no Brasil.
Só que a única coisa que eu pedi no casamento foi assim, imediatamente na hora, foi que eu quero com separação de bens total. Foi a única coisa que eu ainda exigi, que eu tive forças para exigir. Olha, já que vamos casar, eu quero com separação de bens total. Você parecia que estava meio anestesiada, né? Foi levada dessa maneira. Você consegue explicar hoje? Porque é uma coisa interessante da gente parar para pensar como é que essa história começou, como ela terminou, daqui a pouco a gente vai chegar lá, tá, gente? Nós não estamos nem no começo ainda, calma. Mas é interessante saber o começo disso. O que que te levou, você acha, Cristina, hoje, você, consciente, sã, a entrar nessa furada, minha filha? Dani, é assim, como eu te falei, nos primeiros 6 meses de casamento, eu percebi que ele não era um ser humano normal, porque ele bebia muito. Quando nós morávamos em uma fazenda alugada, que aqui é costume alugar fazendas para poder viver, né? Então, ele tinha essa fazenda alugada e nós morávamos nessa fazenda e ele tinha 5 armas de fogo, 5 revólveres, sim. Ele tinha aquelas árvores gigantes com 2 canos, ele tinha 5. Ele Caçava? tinha, pois, é isso aí que eu ia chegar. Ele tinha uma permissão para caça, só que na vida dele de quase 60 anos, ele não foi uma vez na caça. Então, você já percebe que aquelas armas eram usadas para outros meios e não para caça. Ele nunca foi numa caça. Quando nesses primeiros 6 meses que eu percebi que realmente tinha alguma coisa de muito grave ali com aquela pessoa, ele chegava muito bêbado, chegava mesmo muito bêbado. Eu, naquela altura dos 6, 7 meses, eu já não trabalhava a viajar, dando congressos e palestras. Os meus 2 filhos estudavam no Porto, quer dizer, eu tinha que ir ao Porto dar uma retaguarda para os meus filhos. E ele começou a me proibir de ir no Porto. Eu só ia no Porto cuidar dos meus filhos, fazer compra, olhar se a casa estava limpa, porque tinha alguém que cuidava para mim. Só que mãe, você sabe que gosta de estar próximo, não é? Eu só ia no Porto ver os filhos quando ele estava disponível para ir comigo. Fora isso, acontecesse o que acontecesse, eu não poderia viajar. Uhum. Já começou uma discussão. E nessa altura, ele não tocava em mim. Eu começo a ficar... Eu vou respirar. Nessa altura, ele não tocava em mim, mas ele batia portas, ele chegava em casa muito bêbado, muito bebido, que chama, e quebrava pratos, pegava a taça de vinho e de repente jogava a taça de vinho com a garrafa e tudo dentro da lareira, que tinha uma lareira muito grande, que era quase a parede toda da lareira. E eu vi aquilo, ficava instável emocionalmente, totalmente instável. Ia para casa de banho, para o banheiro, tomar um banho, e não tomava um banho segura, porque eu sentia que qualquer hora ele quebrava a porta, como arrombou a porta do banho muitas vezes. Muitas vezes. Tudo nesses primeiros meses. Quando ele não conseguia ter relações sexuais comigo, eu posso falar esse assunto, Dani? Posso? Pode. Quando ele não conseguia ter relações sexuais comigo, porque ou estava bêbado demais, ou tinha me magoado da última vez, muito grave, e por algum motivo não concluía, ele entrava numa revolta tão grande dentro dele, que ele pegava as 2 armas dele, saía na fazenda, atirando tiro-alvo à noite para todos os lados. Ele fazia tiro-alvo nas árvores, nos pássaros que ele ouvia à noite. Eu estou falando munições, ele carregava munições, toda a árvore, toda a munição inteira carregava e fazia trrr, aquilo era à noite. A noite toda. E eu dentro de casa parecia uma vara verde. Então, ele começou a passar desse limite de só atirar, passou do limite de quebrar tudo, que ele já tinha quebrado tudo e mais alguma coisa. Os pratos, constantemente eu tinha que comprar jogos de pratos, porque sempre me faltava 8, 9, 10 pratos de cada jogo. Era o normal da casa. Só que aí ele passou para um outro patamar. Ele chegava bêbado, queria ter relações, muitas vezes eu não tinha força para dizer não, e não tinha força física para me proteger, tinha que ceder. Por muitas vezes eu fui violada. Isso está em laudos, isso está tudo documentado, tudo que eu estou falando aqui, Dani,
eu tenho documentos, se não seja do hospital, é da polícia dos processos que eu ganhei. Que ele Até foi aproveitar para condenado. falar que, pessoal, ela esteve na SIC, que é uma rede de televisão muito grande lá em Portugal, e eu vi, né, a entrevista dela, eu vi ali um apanhado que na TV é um pouquinho mais rápido, aquilo já me assustou muito. Aproveitar para te perguntar, você falou 6 meses dentro desse relacionamento, desse casamento, você viu que estava muito errado, né? Arma de fogo em casa, ele atirando, ok. O que te fez ficar? Porque eu queria saber dessa anestesia que você tomou, porque só de ouvir, eu já estou me vendo correndo. Não sei, não estava no seu lugar. Mas eu acho que quem está assistindo aqui agora, pensa. Juntar minhas coisas e correr para o porto, para a casa dos meus filhos, que seja, pelo menos para passar a noite. Você ficava lá com aquela casa cheia de armas, homem atirando para o meio da noite. Você é uma mulher linda, independente financeiramente, realizada na profissão. O que fez a Cristiana ficar? Dani, nesses 6 meses ele teve uma evolução da violência tão grave, Dani, que eu te peço desculpa que eu tenho que respirar, porque senão eu tô aqui à base de medicamentos, Dani. Tomei mesmo medicamentos hoje para conseguir falar com você e tentar falar o máximo que eu conseguir, para que as outras mulheres não venham sofrer. Então, assim, nesses 6 meses, nesse primeiro ano, nos 6 meses, era aquelas violências mais quebrar coisas e bater portas e arrombar a porta de casa do banheiro, porque eu estava lá a tomar banho e ele queria ter relações sexuais comigo, enfim. E ele cismava que eu tinha amantes. É porque se eu não queria ter relações sexuais com ele, ou porque já tinha tido relações sexuais com um outro homem, ou porque eu estava me preparando para ter relações sexuais com o amante. Ele queria o nome do amante. E naquela noite eu não dei o nome do amante porque eu falava, fulano, eu não tenho amantes. Eu não te traio, qual é o minuto que eu consigo ficar sozinha? Porque nessa altura eu já tinha aberto uma empresa em Lisboa, em Monsanto, que não tem nada a ver com a minha profissão. Mas como eu sou muito visionária, eu vi uma oportunidade de negócio que era um parque, um hotel de cães. E eu trabalhava nessa empresa, que era minha, eu tinha 4 colaboradores, 4 funcionários. Esses colaboradores também são testemunhas do primeiro processo, que foi nessa altura. Então, nesse primeiro ano, ele queria o nome do amante, porque ele já me agredia em casa, já me enforcava, já me levantava contra a parede, totalmente, eu ficava suspensa no pescoço, com as mãos dele na parede, e eu tive a minha primeira parada cardíaca. E eu tive uma arritmia muito grande, ele tinha me agredido, e ele me agredia, e se alguém tocasse o telefone, ele atendia, olha, fulano, tudo bem? Com a maior calma. Era assim, era tão bipolar ele, que ele tinha terminado de me agredir, um amigo em comum, que era amigo dele, mas passou a ser amigo meu, ligou, e ele atendeu esse amigo e foi para a sala conversar com esse amigo, e eu fiquei no quarto caída no chão, que estava espancada. E eu comecei a me sentir mal, toda dormente. Não me sentia, eu pegava e falei assim, eu tenho pelo menos que avisar ele. Mesmo com muito medo, me aproximei dele e falei, olha, eu estou passando mal. E ele me distratou com todos os nomes que você pode imaginar e falou, olha, sua fulana, vá para o quarto, saia da minha frente, eu não aguento ver tua cara. Porque ele não tinha concluído a relação sexual. E eu pensei assim, meu Deus, só tem eu e ele em casa. Na fazenda não tinha ninguém à volta. Tinha a casa de um caseiro, que por acaso era filho do dono da fazenda, que morava lá no início do portão, que ainda era longe. Ninguém ouvia nada. A casa era muito isolada e muito no alto. E eu fui lá avisar para ele que eu estava passando mal. Eu não sabia o que eu tinha, não sabia, não conseguia. Eu, com toda a minha experiência profissional, eu sabia que era alguma coisa de coração. Eu tinha uma certa arritmia. Eu pensei, mas é por causa do estresse que eu passei agora, eu devo estar assim, super alterada. A minha adrenalina foi lá em cima. Mas a minha consciência clínica falou isso. Só que era muito mais grave. Eu saí da sala, fui até o quarto e desmaiei entre a cama e o chão. Fiquei jogado, um pedaço na cama e um pedaço no chão. E não sei quantos minutos eu fiquei ali,
ele voltou para o quarto e chamou o INEM, que é o socorro imediatista aqui em Portugal. E o INEM lá chegou e me viu desacordada, completamente cianótica, eu estava toda negra, isso está escrito no INEM, e com uma parada cardíaca. E lá era muito frio, e lá eles tiraram a minha roupa, cortaram a minha roupa, fizeram o choque, fizeram a reanimação, fizeram tudo, e eu fui para o hospital essa noite. Ele continuou em casa bebendo, ele continuou em casa e eu no hospital. Depois eu vim saber que eu tinha tido uma arritmia com a patologia lá, que eu não lembro qual é, e que eu tinha tido em seguida uma parada cardíaca. Foi a primeira parada cardíaca que eu tive nesse primeiro ano. Do primeiro mês aos 7 meses foi essas confusões. E cada vez que eu falava que eu queria terminar, não era divórcio, porque eu queria sair da minha casa, queria sair daquela casa, e as coisas que eu comprei eu queria até deixar para trás, não me importava, eu queria ir ao pé dos meus filhos. Eu não conseguia concluir a frase. Não conseguia porque ele se transformava, era uma coisa que não era ele. Ele poderia estar rindo, mas se eu falasse que queria uma separação, que queria sair de casa, que a gente precisava de um tempo, só de falar de um tempo ele já ficava completamente estressado e era motivo para guerras maiores. E depois que eu voltei do hospital, eu estava repousando, porque o médico falou, olha, você tem que ficar de repouso, porque isso foi uma parada cardíaca, nós não sabemos o porquê, nem eu sabia, mas assim, sabia, mas não queria contar, porque ele estava o tempo todo ali no hospital. Ao lado vinha o médico, ele estava lá perto. Então ele foi para o hospital? Ele foi depois, no outro dia. E no outro dia ele apareceu no hospital com flores e tudo bem, e eu te amo, o que aconteceu ontem, isso não volta a acontecer, eu entendo que eu errei, dessa forma. Só que quando o médico entrou, era o melhor marido do mundo. Era meu amor para cá, meu amor para lá, e o médico muito preocupado comigo, porque era a primeira vez que o médico tinha me visto, né, não me conhecia, e eu estava no quarto andar do hospital, que era só problemas cardíacos graves, e eu estava no meio, assim, eu, sem saber o que estava acontecendo comigo, o médico me explicou realmente o que eu tive. Eu perdi as contas quantas vezes eu fui parar no hospital com paradas cardíacas, porque era sempre, eu hoje sei quantas vezes eu tive paradas cardíacas, foram 9 paradas cardíacas. Fiz 2 cirurgias do coração, 2 ablações, também tenho isso documentado. Só que por que eu sei isso? Porque eu abri o primeiro processo contra ele nesses primeiros 3 anos. Fiquei nessa vida 2 anos e pouquinho, quase 3 anos. E teve um primeiro processo com isso aí. Então, desse primeiro processo, o juiz da altura, ele pediu ao hospital que juntasse toda a minha documentação do primeiro socorro até o último socorro, para saber como foi e quais eram as datas. E as datas calhou com algumas queixas que eu fiz. Fiz queixas, falando, olha, me agrediu, fez isso, fez aquilo. Nesse tempo todo, ele me chantageava muito, porque ele disse que se eu saísse de casa, ou ele morria ou ele matava. Isso aí foi as chantagens que mais predominou. Sem você eu não consigo sobreviver, eu vou morrer. Só que antes que eu morra, vou matar. Eu mato você. Se eu não encontrar você, eu mato seus filhos. Eu não conseguia mais sair dele. Seus filhos? Ameaçava seus filhos. Também tenho isso documentado, fotografado e mensagens enviadas por ele, que eu vou te contar agora. No meio dessas 9 paradas cardíacas, nesse intervalo desses anos, eu fiz 2 cirurgias. Fiz uma cirurgia do lado direito do coração. Essa cirurgia é feita pelas virilhas e sobe para o coração. Aqui não tem corte, mas nas virilhas tem corte, que chama-se ablação. E o médico ficou nessa cirurgia 4 horas. Uma cirurgia que durou 4 horas, então não é uma coisa simples, né? E eu voltei para casa e o médico pediu todo o repouso para mim. Não podia pegar peso, não podia subir escadas e nem ter relações sexuais durante 15, 20 dias, 30 dias, até quando eu me sentisse bem. Isso, eu saí de casa com a única filha que conversava com ele, e conversava com ele porque era minha amiga, a Vanessa, que também foi testemunha no meu caso, e esteve na entrevista também comigo. É uma guerreira mesmo, essa menina, e ela
ela veio junto comigo no hospital, para casa, para me trazer, ajudar a subir as escadas, ela e o esposo dela. E eles ficaram ali uma hora e pouca, saíram, foram para casa deles. E eu fiquei junto com ele. Ele percebeu que o carro saiu e falou, vamos lá pro quarto. Eu falei, pra quê? Ah, vamos lá pro quarto que eu quero ter relações. Já faz 3 dias que eu não tenho relações. Eu falei, mas eu não tenho condições. Ele falou, vamos pro quarto. E me violou. Eu, com menos de 2 horas que eu tinha saído do hospital. A cirurgia tinha sido 24 horas antes. Eu fiquei 24 horas depois no hospital. Cheguei em casa. 2 horas depois que eu cheguei em casa, ele me violou das piores formas possíveis que você possa imaginar. E eu fiquei muito mal, fiquei mesmo muito mal, porque isso não era só... Eu não me senti só violentada sexualmente, era tão mais profundo, Dani, tão mais intenso isso, porque eu tinha que ficar vendo a cara daquela pessoa depois. Não era um estuprador que estupra e você não sabe quem é. Uhum. E some. Não, eu tenho que ver a cara dele no outro dia, e depois mais no outro dia, e enfim. E além disso tudo, Dani, eu me recuperava dos estudos, me curava em casa, da forma que era possível. E quando eu estava com algum machucado, eu não ia visitar meus filhos, eu tratava tudo por telefone. Deixa eu chegar nos seus filhos. Qual a idade deles na época? Meu filho hoje, o Lucas, tem 28 anos e o Danilo tem 24 anos. Então, 5 anos atrás, eles eram praticamente adolescentes. E eles sabiam o que acontecia? Não, Dani. Não sabiam. Nessa altura, ninguém sabia. Só uma empregada minha que trabalhava na minha empresa, porque ela viu. Ele ia na empresa, porque a gente trabalhava o dia todo. Eu tinha um hotel para 200 cães, então eu tinha muitos cães hospedados. E rendia muito bem, era um negócio lucrativo. E ele chegava lá na minha empresa, na secretaria, né? E pegava o dinheiro todo do caixa. Pegava o dinheiro e sumia. Nossa, que campeão. Peraí, deixa eu voltar nos meninos. Os meninos moravam com quem em Porto? Eles moravam numa casa mesmo, nossa, que nós alugamos, para que eles estudassem. Eles estudavam, o curso deles era em Porto. E nós morávamos no Porto antes. E eles tiveram que ficar lá porque não queria quebrar, né? Porque aqui a escola é mais fechada, então se a gente mudasse ia complicar um pouco para eles. Já tinha vindo do Brasil para cá, eu não queria mudá-los mais uma vez. Eu seguia com a empresa normal, tinha os quatro colaboradores, né, meus funcionários. Uma dessas colaboradores, uma chamava Gisela e a outra chama-se Mônica. As duas são testemunhas também no processo. E a Gisela, a minha empregada, que era aquela portuguesa de fibra, sabe, aquela mulher que aqui ninguém passa. Cada vez que ele ia me agredir na empresa, a Gisela tomava frente. Ela percebeu muito cedo da situação, porque eu sempre aparecia com manchas aqui dos dedos, e a Gisela começou a me indagar. O que é isso? Olha, seu braço está muito inchado, o que é isso? Eu falava, nada, Gi, nada, não é nada. Só que ela viu na empresa, quando eu tentei bloquear o dinheiro, falando, não pegue, porque eu vou precisar, o dinheiro, eu tenho que pagar empregados, e ele se passou. Ele perdeu aquela capa de bom homem. Ali na hora ele voltou a ser o que era em casa, e a Gisela viu tudo. E foi a partir daí que a Gisela começou a me defender com unhas e dentes. Esses meus empregados não eram empregados, eram amigos e defensores. Então, e ele dava treinos de cães. Ele sabia treinar cães. E a minha empresa precisava de um treinador. E sem a gente saber, né, desse outro lado dele, que também é muito cruel, foi muito cruel para mim e para Gisela, que Gisela é uma defensora dos animais. Ah, meu Deus, já vai falar coisa que vai me aborrecer demais, pode falar. Pode falar, vai te aborrecer a sério, porque muitas vezes eu já pensei e volto a imagem na minha cabeça e choro sozinha. Gisela chegou lá no escritório, eu estava organizando os documentos e ele estava treinando os cães na parte de treino dos cães, que era bem atrás.
É bem lá atrás, é uma parte escondida, onde os cães não podem fugir. E o Fernando, que era um outro colaborador meu, que é esposo da Gisela, um rapaz queridíssimo, falava assim, Cris, eles tinham muita intimidade comigo, eles me chamavam de Cris. Cris, você percebe que os animais, quando voltam dos treinos, eles voltam a tremer? Eu falei, não percebi. Ele falou, agora você vai prestar atenção como é que volta os animais dos treinos. E a Gisela ficou alerta com isso. E a Gisela começou a investigar isso. Ele ia para o treino lá atrás, ele não queria que ninguém participasse dos treinos, só era ele e o animal. E o animal voltava a tremer. As pernas traseiras do animal, eu juro por Deus, Dani, eu me via no animal cada vez que eu via um animal se tremendo. A Gisela veio branca, assim, a Gisela veio pálida. Corre comigo, venha ver. Quando nós chegamos lá, Dani, tava ele dando só de imaginar, se eu fechar os olhos eu consigo ver a cena. E o cachorro tremendo, abaixado no cantinho, eu fico arrepiada só de lembrar. Uhum. E eu gritei, passei na frente dele, peguei o animal, saí correndo e Gisela foi brigar com ele. Gisela topou ele de frente, falou tudo o que queria, o que eu queria falar, que nunca tive coragem, Gisela falou. Pegamos esse animal, fomos cuidar lá dentro. Eu tremia, o animal tremia. Fernando, que era um homem zarrão, chorava, abraçado ao animal, abraçado ao cachorro. E a Gisela a discutir com ele lá atrás dos cães. Sei que esse homem saiu, porta fora, chutando tudo e quebrando tudo, que ninguém sabia treinar cães, só ele. Ele que sabia o que estava fazendo, porque ele era autoridade no assunto. Enfim, ele nunca queria não ter razão. E a Gisela o expulsou de lá com muita coragem, foi uma mulher de muita fibra, expulsou de lá nesse momento, e eu sabia que as coisas não iam ficar bem para mim quando eu chegasse em casa. A partir daquele momento, a minha empresa é como se fosse entrou de luto. Nunca mais eu aceitei vender um treino. Isso aí te dá um processo para o resto da vida, que você vai pagar para o resto da vida. Eu tive problemas com o cliente por causa dele, tive problemas. Claro. E Gisela também foi depois. Eu te caçava até onde você não existia. Olha, Dani, eu te caçava. Eu sei disso. E eu não dormia. Quando eu tinha meus animais lá e que um tinha epilepsia, tinha que dar medicamento à noite, eu não dormia. Os meninos eram testemunha disso, os meus empregados, de tanta preocupação que eu tinha com esses animais. Então, eu fui para casa e lá foi uma noite de terror para mim. Porque ficou armado a noite toda com a arma na cama, a ter relações comigo das piores formas possível, a bater na minha cabeça com a arma, cortou o meu cabelo todo, meu cabelo era grande, era aí que eu queria chegar, mas eu queria te explicar as coisas antes. Queria o nome de um amante, porque ele fala, você não gosta de mim porque você tem um amante, eu quero, quem é o seu amante, era uma loucura, era uma fixação por um nome de um amante, queria um nome. Mas como é que ele cortou seu cabelo? Ele te puxou assim, passou a tesoura? Como é que foi isso? Eu, depois da guerra, depois dos abusos sexuais, depois de tudo, fui dormir. Como eu durmo virada para fora da cama, né? Deixo sempre o cabelo meio que enrolado, assim, eu enrolo o cabelo, sabe? Ele pegou meu cabelo à noite, chegou aqui, bem mesmo no canto, e passou a tesoura, entrou. Sabe o que é? Deixou duas pontinhas aqui, e aqui teve que raspar. Eu fiz o pezinho do cabelo. Dani, eu não sei te explicar hoje qual foi a minha reação. Eu fiquei anestesiada. Eu voltei lá para a sala de estar e falei, por que você cortou meu cabelo? Por que você fez isso? Você já me faz tanta maldade, por que você fez isso? Ele falou assim, você não precisa de cabelo, você já casou. Você não precisa de cabelo. Eu fiquei assim, Dani, fui lá na cama, peguei meu cabelo e ficou aquela parte do cabelo inteiríssima. E eu tive que passar no outro dia, tive que ir no salão para a mulher dar uma ajeitada, e a mulher, como foi que você cortou esse cabelo? Não tem lógica. Eu falei, não, eu inventei que ia cortar, e depois a tesoura escorregou e cortei assim. Ela falou, não, seu cabelo atrás então é desgraça. Falou desse jeito. Eu falei com ela assim, olhei para dentro dos olhos dela e falei assim,
eu só quero que você conserte, faça o melhor que você puder no meu cabelo. Uhum. E ela fez aquele cabelinho de homem, eu tenho fotos dessa altura, fez aquele cabelinho de homem e raspou o pezinho. Enfim, passamos por aí. As coisas, eu achei que era um nível de sofrimento muito elevado e que já não conseguia sair, porque eram ameaças de todas as formas. Se você sair, eu te mato, eu te encontro onde você estiver. Se você estiver com seu amante, eu mato seu amante. É assim, Era um medo, né, Cristiana, que eu tô tentando entender como você parece que era uma espectadora da própria desgraça. É medo, é o medo. era Você tinha pânico. medo. E Eu pânico. tinha pânico dele, tinha pânico. Eu entendo hoje quando eu vejo uma mulher falar, eu não consigo sair dele. Dani, não dá. Não dá, você Você não ficava sem consegue. reação. E também tinha o medo dele te encontrar, dele te caçar seus filhos também. Você tinha esse Exatamente, medo, e te exatamente. congelava, né? Te dava esse pânico, que eu tenho certeza que muita gente assistindo, muitas vão se identificar com você. Eu tenho certeza que muitas vão entender, outras não. Por isso que eu tô batendo essa tecla toda hora. Outras não vão falar, eu levantava e saía. Minha amiga, você não estava no lugar dela. Eu estou tendo dificuldades para entender também, mas eu não estava no lugar dela. Eu não sei o que esse medo ia me acometer, eu não sei o que ia fazer comigo, né? Então, aquilo te paralisava, né? Porque Paralisava. você, eu já falei, gente, vamos voltar aqui, uma mulher bonita, 20 o quê? Quantos anos mais nova que ele? Ai, 20 e poucos anos. Ele Muito, muito mais jovem que ele. Ele era um homem bonito, não que isso interessa, mas um homem bonito. e É. ela era um senhor aparentado, assim, bem aparentado, simpático para as pessoas de fora, bom amigo para os bons amigos, sabe? Em sociedade, ele era um homem agradável, Em interessante. sociedade, ele andava com as armas no fundo do carro. Então, todos os amigos dele sabiam disso, que ele adorava exibir as armas que estavam no fundo do carro. As pessoas sabiam que tinha que ser educado com ele, porque ele tinha um pavio curto. Aqui em Portugal, costuma-se falar que ele tinha um feitio ruim. Só que Um esse feitio feitio ruim. ruim é um feitio ruim. E os amigos eram sempre muito educados com ele, e pronto, enfim, porque sabia que qualquer discussão ele pegava as armas. Como já pegou, ele tem imensas queixas contra ele, com o pessoal dessa fazenda, e eles têm processo contra ele também. Então, esses filhos dele, que eram dois rapazes de família, de famílias espetaculares, foram as primeiras pessoas, uma das primeiras pessoas que me avisaram o feitio dele, do meu ex-marido. E ele simplesmente, quando esses rapazes iriam falar alguma coisa sobre a fazenda, ele pegava as armas e ia atrás desses rapazes. Então, assim, não era somente eu que tinha medo dele. Era tão grave que as pessoas em volta tinham medo dele. Era o normal isso, sabe? Eu queria chegar na Sempre Vanessa, que eu razão. vi a Vanessa na entrevista para a TV também, e ela muito ressentida, coitadinha, uma moça muito jovem, falou: é meu pai, né? É muito triste falar, mas é meu pai. Eu vou te contar a história da Vanessa resumidamente, que ela já tinha sofrido muito antes que eu. A mãe da Vanessa morreu com câncer. Morreu com câncer. E a Vanessa teve quatro cânceres graves. E o primeiro câncer que a Vanessa teve, a mãe dela ainda era viva. Eu não conhecia. E a mãe ligou para ele falando: olha, sua filha tem câncer e está no hospital muito mal, muito mal. Ele não falou nada, nunca foi visitar, não quis saber, enfim. A Vanessa tá bem hoje? A Vanessa, é isso que eu ia te falar. A Vanessa, na entrevista, aquela mulherzinha delicada, aquela menina Magrinha? delicada, magrinha, por quê? Porque ela tá com a cirurgia do estômago até próxima à vagina. Porque Nossa apareceu Senhora. agora o outro câncer nela, e ela lutando contra esses cânceres, todos. Essa mulher sempre esteve do meu lado, foi ela e o esposo, Carlos Matos, que é um homem de grandes valores, grandes valores. Eu agradeço a Deus por ela ter casado com esse homem, porque o Carlos Matos é um homem, assim, lindíssimo, cuida dela como fosse uma princesa, dá todo o valor para ela, cuida da Vanessa como eu gostaria de cuidar e não estou tão perto para cuidar. Enfim, nós nos apoiamos o tempo todo, mas a Vanessa, ali na entrevista, ela estava muito magra, porque ela está muito magra, pronto, ela é sempre linda, mas ela tá mais magra do que o normal, porque ela está se recuperando ainda das quimioterapias
e estava lá mesmo por força de vontade de não ver mais uma vítima, porque a mãe dela foi agredida quando ainda estava grávida da Vanessa, agredida por ele. Então a mãe dela tinha um desgosto muito grande também. E a Vanessa viveu também isso tudo. E ela, quando percebeu que eu também vivia a mesma coisa que a mãe, a Vanessa praticamente me adotou como mãe. E a partir daí a Vanessa não me abandonou mais, não me abandonou não, ela nunca me abandonou. Ela não largou do meu pé mais. Fala volumes, né? Ela ter sido sua testemunha, do seu lado, em seu favor, e na SIC, que é, né, uma rede de televisão enorme em Portugal, em seu favor, falar contra o pai abertamente, para mim já fala muita coisa, né? E ela debilitada que a gente nem também sabia. foi testemunha no processo, Dani. Isso que eu falei, ela foi sua testemunha, né? No processo, em seu favor, do seu lado. Mas me conta, esse homem tá vivo ainda? Tá preso, né? Ele está gozando dos meus bens, porque os outros processos ainda estão em andamento. É agora que eu vou entrar nessa parte. Ele está com a pena suspensa por todas as violências que ele me fez. O tribunal condenou-o pelo crime de violência doméstica, que para mim já é bom demais ser condenado. Está lá, condenado, tem uma sentença. E apesar que ele foi condenado a 3 anos e 6 meses de pena suspensa, quer dizer, não vai preso, e vai usar a pulseira eletrônica por esse mesmo período. Enfim, quer dizer, é nada, ele pode passear, ele pode fazer a vidinha dele, ele pode gastar o dinheiro que não me devolveu ainda. Porque tem uma parte, agora que vai começar as partes graves, Dani. Essas partes foram as partes que eu aguentei calada. Antes de ir para o Brasil de férias, houve uma briga dentro de casa. Briga não, porque era um monólogo. Ele que falava, ele que gritava, ele que batia, ele que espancava e eu só calava. Mas houve essa discussão dentro de casa, no qual ele era sempre envolvido ou estupro, ou era uma pancada, ou enfim. Eu estava sempre muito mal. Eu estava com a boca cortada, estava com a minha lateral toda negra, estava dentro da banheira, me lavar com... Desculpa, Dani. Imagina. Eu não sei como é que você aguentou, minha querida. Como é que você aguentou até hoje? Como é que você aguenta estar sentada aqui falando isso? Como é que você aguentou? Eu tô com um monte de medicamento aqui, Dani. Então, essa noite foi mesmo uma noite assim, muito difícil para mim, porque ele estava na cama, abriu a janela toda e atirava na janela, atirava pela janela. E aquilo, o barulho da bala saindo da arma era ensurdecedor. E eu deitada, depois que ele fez tudo que ele queria comigo, ele tinha uma revolta interna muito grande e atirava. Aquele barulho infernal. E acabava as munições, ele apertava, a munição caía e ele colocava mais, que era de baixo para cima que ele colocava a munição. Aquele barulho tá na minha cabeça, sabe? E aquele dia estava tão grave dentro de casa, que um momento que ele se descuidou, que eu consegui sair do quarto, peguei o telefone e a última chamada que eu tinha feito era para Gisela, minha empregada, que é minha amiga. E eu falei: Gi, venha no portão da quinta me pegar. Ela já tinha entendido tudo em 2 palavras que eu falei. Isso já era meia-noite, pouquinho, passava um pouquinho de meia-noite. Eu desci com roupa de baixo, roupa de dormir, um frio que eu escorregava, patinava no gelo. Da minha casa até o portão da quinta ainda era grande, ainda era longa distância. Enquanto isso, ele me procurava lá em cima. Me procurou tudo lá em cima, achando que eu não teria coragem de sair com pantufas e com roupa do corpo, porque nem casaco eu consegui pegar. E aí o Fernando me liga, dizendo que ele está lá na empresa fazendo e acontecendo. Ele me ligou a noite inteira. Sua isso, sua aquilo, volta para casa, você tá escondida, seu amante veio te pegar, sua isso, e me xingava. E outro detalhe, esse período todo ele estava com o meu passaporte. Ele pegou meus documentos e guardou em um sítio um lugar que eu nunca descobri onde é que estavam meus passaportes, meus documentos brasileiros. E eu fugi para casa da Gisela, que é minha amiga. E o Fernando me ligou de manhã, falando: olha, ele dormiu aqui na empresa, depois de uma noite toda fora.
aí foi uma coisa mesmo muito grave. Por quê? Além de todas a violência que ele tinha cometido a noite anterior comigo, eu vim saber de uma coisa muito grave. Eu cheguei no escritório, meu escritório tinha um escritório embaixo, mas também eu fiz um escritório em cima, e ele estava no escritório de cima. Quando eu subi as escadas com a Gisela, ele no meu computador, com as imagens que eu jamais imaginei ver. Ele tinha as imagens de um filme íntimo, porque ele me agredia, ele me estuprava e filmava. E eu não sabia. Quando eu entrei no escritório, eu vi aquela imagem. Eu fiquei em choque, Dani. Fiquei em choque, porque eu não tenho fotos nua, não sou pudicana, mas eu também não sou aquela mulher, não me apetece tirar fotos nuas, tirar fotos sensuais. Eu nunca fui esse tipo de mulher. Tem mulheres que faz tudo bem, não é errado, não é pronto. Mas cada um faz o que gosta. E eu nunca gostei. Quando eu vi a imagem daquela situação, ele me violentando na cama, e eram os filmes que estavam passando na minha tela, e ele tirava fotos do computador, da tela do computador. Eu falei, como assim? E Gisela viu aquilo e também ficou passada. Como você é o porco? E xingou ele de tudo quanto foi nome, e ali foi uma guerra também. E ele desligou o computador, fechou o meu portátil, levou com ele, porque meu portátil já estava confiscado com ele, porque ele entrava nas minhas redes sociais, ele tinha senha de tudo, porque ele queria esperar que o amante mandasse uma mensagem. Ele ficava no meu computador 30 dias, respondendo a minha família mandava mensagem, ele respondia como se fosse eu. Meus filhos ligavam, eu falava alguma coisa, ele respondia em mensagem como se fosse eu, para pegar alguma coisa, tá? Mas nunca pegou nada, nunca. Mas ele tinha mandado as fotos desse vídeo para minha família no Brasil, para o meu irmão, para minha filha que estava no Brasil, para minha mãe, para alguns amigos do Brasil, para meus 2 filhos que estavam no Porto. Eu falei, você não teve coragem de fazer isso? Ele falou, fiz e vou fazer muito mais. Eu vou pegar esse vídeo e vou colocar na internet. Eu falei, como assim? Você não pode fazer isso. É a sua mulher, afinal de contas é a sua mulher. Mas qual o problema? Sou eu que estou fazendo com ela? Se fosse outro, não ficava pior? Então, assim, aquilo na minha cabeça caiu muito mal. Além de todas as outras agressões, essa também foi uma agressão que mexeu muito comigo. Só que, para piorar, quando ele foi fazer uma viagem, não lembro para onde, foi para a Espanha, porque ele disse que queria montar um negócio, e eu falei, graças a Deus, vai montar um negócio e vai me deixar pelo menos 50% do tempo em paz. Mas era tudo fachada, ele só queria falar que tinha alguma coisa para fazer nessa viagem, a verdade era essa. E foi para a Espanha e nós ficamos em casa, eu e a Gisela. Gisela foi dormir comigo em casa, porque eu tinha pânico de dormir sozinha. E nós descobrimos no computador que, por acaso, ele deixou aberto, conseguimos ver muitos vídeos de todas as mulheres, de todas as amantes dele, que ele tinha um arsenal de vídeo dessas mulheres, que ele tinha tido caso, todas as ex-mulheres. Enquanto casado com você? Enquanto casado comigo, enquanto casado com uma outra senhora. Então, assim, ele tinha arsenal de filmes e depois nós viemos descobrir que ele chantageava essas mulheres até aquela data casado comigo. Então, assim, ele chantageava essas mulheres, porque ele tinha relações com essas mulheres. Ele tá solto porque aqui em Portugal, o arguido, ele tem muitas chances para provar que ele não errou. Nesse processo de violência doméstica, são 2 processos de violência doméstica. Tem esse primeiro, que depois dessa altura eu abri e tive que voltar para ele, que eu já vou te explicar o motivo. Depois, aconteceu uma coisa muito grave, o próprio tribunal abriu o segundo processo, reabriu, então se tornou 2 processos de coisas gravíssimas, de coisas provadas, documentadas e testemunhadas, gravíssimas, que as coisas graves eu não te contei ainda vou te relatar. As graves não contou o grave ainda? Não, as graves estão por vir. Que eu vou te contar. Gente, o que esse homem está fazendo solto? Não estou entendendo. Todo mundo está chocado porque a pena dele foi condenado, sim, ótimo, foi condenado, mas levou 3 anos e 6 meses de pena suspensa, quer dizer, não vai preso. Não é preso. Nós ficamos assim. Por um lado, eu fiquei feliz que, de alguma forma, ele foi condenado. Tá lá, tá escrito.
Ele tem que passar por um tratamento psicológico também, que a sentença diz isso. A sentença diz isso. Ele aceitou perante o juiz que ia fazer um tratamento psiquiatra e tem que usar pulseira eletrônica por esses 3 anos e 6 meses, porque a pena máxima do crime de violência doméstica, Dani, se ele conseguir me matar, que já chegou muito perto, pode acreditar, muito perto, se ele conseguisse me matar, a pena máxima seria 5 anos. Enfim, você já se tira que ele está com mais de 70% da pena. Ainda não chegamos na parte grave. Esse homem está agora. Onde que está esse homem agora? Não sei, Dani, não sei, porque eu tenho um aparelho, ainda tenho um aparelho. Ele andou com a pulseira eletrônica depois das coisas que me aconteceram, que eu vou te contar, vou entrar já nesse parâmetro. O juiz, antes do processo, o processo estava em andamento. Depois que eu divorciei dele, o juiz ainda colocou ele com mais de um ano com a pulseira eletrônica, pelo que ele fez comigo, ou pelo que as polícias acham que ele fez comigo, porque até hoje esse é um outro processo que ainda está em andamento. Então, em Lisboa, Dani, voltando lá em Lisboa, tive que voltar para ele essa vez, porque ele tinha filmes íntimos meu e de mais muitas mulheres, que na altura ainda eram amante dele, ele fazia tudo comigo e ainda tinha amantes na rua. Só que, o que eu posso falar dessas pessoas que foram amantes dele? Eu não tenho raiva, eu não tenho tristeza com essas mulheres, porque eu imagino que de alguma forma elas também estavam presas a ele. Então, assim, elas também deviam saber que tinha vídeos. Eu, até aquela altura, que não sabia. Passei a saber da pior forma possível, que ele propagou os meus vídeos para minha família. E minha família ficou super revoltada, começou a perceber que ali tinha uma coisa de muito mal. A minha avó, quando soube disso, ela foi parar na UTI. Quando soube de quê? Lá no Brasil, que ele fez os filmes e enviou falando que eu tinha fugido de casa, que eu tinha fugido com um amante. Naquela noite que eu fui para Gisela, apanhado. Ele fez isso? Ele fez isso nessa noite. Enquanto ele me batia, eu saí para me salvar, fugi para casa da Gisela. E ele, na mesma noite, mandou o vídeo para todo mundo, a foto dos vídeos, a foto do computador dos vídeos, com a minha cara estampada, chorando, fazendo isso ou aquilo, e falou que eu era isso e aquilo, falou as palavras que tá tudo isso no processo, Dani, tá tudo em processo, naquele primeiro processo. E que eu tinha fugido, eu era mesmo uma X, e que eu tinha fugido com o amante. Só que no outro dia, quando eu soube que ele estava na empresa fazendo e acontecendo, eu e Gisela tivemos que voltar para a empresa e tive que automaticamente voltar para ele, voltar para casa. E fiquei mais um período. Eu pensei, bom, agora aqui só tem uma solução para mim, eu vou vender a empresa. Eu vou vender a empresa, vou tentar guardar o máximo de dinheiro que eu conseguir, porque eu vou começar a planejar uma separação assim radical. Você vai para o meu canto, você vai para o seu canto, eu vou para o meu, e comecei a calcular. Então vendi a empresa, comprei à vista com dinheiro, uma autocaravana no valor de 53 mil euros. Já tinha comprado uma moto BMW, uma GS BMW azul, para a minha empresa, para o uso da minha empresa, que ela é maior, e para levar os cães pequenos no trânsito, já me fazia jeito. Só que essa moto eu tinha dado 14 mil e vinha pagando 214 euros por mês, como pago ainda até hoje. Enfim, fui fazer uma viagem com ele pela Europa com essa autocaravana, para estrear essa autocaravana. A autocaravana é um luxo, Tem 2 casas de banho, 2 banheiros, um quarto de casal montado, lindo, cozinha montada. Uma autocaravana é um carro com a casa atrás. E assim, um luxo. Tinha outro quarto de casal na frente, que era montado, tinha uma sala de jantar, enfim. Peguei parte do dinheiro que sobrou, porque eu investi em alguma coisa, paguei algumas dívidas, acertei com os empregados, despedi os empregados, deixei a empresa aberta, mas eu passei a cedência do espaço que eu tinha de contrato. Passei o contrato para essa outra pessoa, para essa outra empresa, lá ficou, e eu coloquei o restante do dinheiro, que não foi pouco dinheiro, em 3 poupanças na minha conta à ordem. Porque aqui em Portugal você tem a conta à ordem, o NIB da conta à ordem, dessa conta à ordem
você faz as poupanças e as aplicações que você quer. Mas cada uma das aplicações tem novo NIB. Não é o mesmo NIB, nem pode ter poupança, só poupança. Eu não posso chegar no banco e falar, eu quero abrir uma poupança. Não, primeiro você tem que ter uma conta. E daquela conta, é como se fosse um enraizamento. E uma altura, ele, em uma dessas agressões, ele falou, olha, eu quero uma procuração da sua conta. E eu falei, bom, eu vou te dar uma procuração, mas da forma que eu quero. E deu uma procuração muito pobre. Vou te mandar a procuração. Procuração que dava para fazer transições ali na conta ordem, naquele NIB, só dava poder para mexer naquele NIB, mais nada. Não podia mexer nas aplicações, não podia movimentar dinheiro de aplicações, não podia tirar, colocar, nada, zero. Podia fazer pequenos pagamentos, enfim. Ele me agrediu tanto naquela noite, tanto, e a Vanessa já sabia de alguma coisa, porque na noite que eu fugi para casa da Gisela, eu liguei para a Vanessa e para o Carlos. Enfim, o Carlos e a Vanessa falou assim, venha para cá agora, eu vou dar um jeito de te pegar. Então, o Carlos e a Vanessa deram um jeito de me buscar, e eu fugi para casa do Carlos e a Vanessa, literalmente fugi. Aí foi muito mais fuga do que da primeira vez. Isso tinha se passado meses e meses. Cheguei na casa da Vanessa, não consegui contar tudo, porque travava aqui, sei mal, minha pressão foi muito alta, tive um pico hipertensivo muito grande, chamou a ambulância, eu fui para o hospital, e, enfim, lá me viram manchas negras, e descobriram as manchas, e daí começou o primeiro processo. A Vanessa falou, nós vamos lá, você vai sair do hospital, e nós vamos em uma delegacia. E nós três, a Vanessa e o Carlos, me levaram, e eu, junto com ele, me encorajei e falou, se eu não fizer isso, alguém vai morrer. E com certeza será eu ou os meus filhos, ou eu. Quanto tempo tinha isso dentro desse relacionamento, no dia da delegacia? Isso já tinha uns 3, 4 anos. E nessa vez que eu fugi, eu também deixei tudo para trás, fugi para casa da Vanessa e do Carlos, saí com a roupa do corpo. E deixei tudo para trás, documento de banco, documento da empresa, documentos de vendas da empresa, processos do CEF, que tem aquelas proformas do CEF, deixei tudo, fotos das crianças, fotos das minhas gestações, deixei tudo em casa. Eu fiquei fugida, escondida dele, na casa da Vanessa, por 4 meses, Dani. 4 meses, eu tive uma bulimia nesse tempo de 4 meses, que até a água que eu comia, que eu tomava, eu vomitava. Eu fiquei pesando 30 e poucos quilos. Eu fiquei a pele e o osso. A pele e o osso. É tanto que nesse período, um dos meus filhos, o Lucas, já ia ficar uns 6 meses na Islândia. E o Danilo, que era o mais novo, estava trabalhando já em uma cidade entre Porto e Lisboa, que chama-se Coimbra. E ele trabalhava em restauração, trabalhava à noite e dormia durante o dia, porque ele trabalhava a noite inteira na restauração e durante o dia dormia até umas 5, 6 da tarde para voltar a trabalhar novamente. Então, dentro desses 4 meses, ele fez 3 Facebooks falsos, usando os meus documentos, usando fotos do meu passaporte, vendendo serviços sexuais para o pessoal do Brasil, falando que vendendo serviços sexuais em meu nome é como se eu fosse prostituta cá em Portugal e não fosse aquela mulher de família que eles conhecessem lá no Brasil. Mas isso ainda não foi o pior, porque nesses 4 meses ele contratou um assassino de aluguel, um matador de aluguel, isso está em processo. Isso está tudo, foi mensagens que ele enviou, provas que ele enviou que contratou esse matador de aluguel lá no Brasil, e mandou na casa da minha mãe, enviou na casa da minha mãe, me dando 48 horas para eu voltar para ele. Isso minha avó era uma idosa, mas ela percebia de tudo, e minha avó percebeu que tinha um homem com um carro lá fora que ela não conhecia, que não era normal, e minha mãe voltou para dentro de casa em pânico, e ele falou que era matador de aluguel, que, enfim, que estava ali por esse motivos, e que eu tinha 48 horas para voltar para ele. Isso lá no Brasil, Dani. Eu estava aqui em Portugal. A minha avó foi parar na UTI. A minha avó depois... Então
Peraí, gente, ele mandou o matador de aluguel trocar uma ideia com a sua família lá. Olha, é o seguinte, eu tô aqui para matar vocês. Se a Cristiana não voltar para o meu contratante em 48 horas, vocês vão morrer. É isso? Basicamente isso. Não foi com essas palavras, mas foi com outras palavras piores. Isso ele fez dentro desses 4 meses, Dani. Dentro desses 4 meses, ele mandava as mensagens para mim, mandava provas do pagamento, mandava os Facebook, as minhas amigas fazia prints dos Face com as fotos de outro corpo vendendo serviços sexuais como se fosse o meu corpo, enfim. E eu acrescentei tudo isso nos processos. Uhum. E o DIAP, que é um sistema que defende a mulher vítima de violência doméstica cá em Portugal, o DIAP resolveu me dar um aparelho, que até hoje eu tenho, que é um botão de pânico. Então, nesses 4 meses, como ele não me encontrava, minha mãe falou, não volta. Não volta porque aqui ninguém vai me fazer mal. Não ligaram para a polícia para falar que o indivíduo, cara brasileiro, Não, né? Ele contratou um brasileiro. Ele falou que não era para ligar para a polícia. Ele deu todas as coordenadas. Eu estou na cidade, vou permanecer na cidade. Não é para ligar para a polícia, porque eu sei, se você ligar para a polícia, se houver algum movimento, eu vou agir. E se sua filha não voltar em 48 horas, eu vou agir. Então, assim, ficamos de pé e mãos atados. E já tinha ido a ambulância lá pela manhã, já tinha me dado medicamento, porque eu não comia, tinha que me dar mesmo medicamentos, ou soro ou medicamento. Eu só vomitava o tempo todo. E ele falou, olha, nesse período, já no finalzinho dos 4 meses, antes dele contratar esse homem e fazer o que ele vai fazer agora, que eu vou te contar, foi o seguinte, eu falei, olha, eu vou no banco, porque eu vou receber uma transferência alta, e eu tenho que fazer um pagamento também alto. Eu quero saber se já entrou na minha conta X. Aí o gerente lá entrou, olhou, falou, não, aqui a senhora não tem nada. Eu falei, não, é porque esse senhor tinha que me depositar X, que era parte do pagamento da empresa. Impossível? Peraí, a minha conta, Dani, era impossível não ter dinheiro na minha conta. Você colocou o seu ex-marido como titular lá e ele surrupiou. Não foi como titular. Você deu uma procuração. Só uma simples procuração. Só que esse gerente dessa conta, desse banco, que eu também tenho um processo sobre isso, é um processo contra ele e o tribunal já colocou um processo, enfim, esse processo tá uma loucura, não posso abrir muito. Novela, o gerente ajudou o ex. Esse gerente passava todas as informações durante esses anos todo da minha conta para ele. Quer dizer, se eu pagasse o empregado mais ou menos, ele sabia, o gerente ligava para ele e contava toda a situação da minha conta. A troco de quê? A troco de quê? Ele recebia alguma coisa por isso? A troco de quê? Não posso te falar, porque ainda está em processo. Eu já falei tudo isso no processo. Já falei todos os detalhes e provados no processo. E o gerente ligava para ele, olha, tem X na conta. E ele, no outro dia, dava um jeito de tirar o dinheiro da conta. Enfim, cheguei lá nessa agência para confirmar que esse valor alto tinha entrado e para eu fazer um pagamento para esse outro fornecedor, o gerente falou assim, dona Cristiana, é assim, a sua conta tá a 0. Eu falei, é impossível. E eu comecei a ficar pálida. Nem as suas aplicações a senhora tem. Aí eu passei mal no banco. Aí, Dani, trouxeram água com açúcar, trouxeram tudo e eu, literalmente, meu metabolismo foi abaixo ali. Foi como se eu tivesse desligado. Puf, caí ali. Ele, junto com o gerente, pediu para o gerente liquidar as 3 aplicações, que eram aplicações para 5 anos, eu ia deixar rendendo, correndo juros para 5 anos. Ele transferiu para minha conta a ordem, tem a assinatura dos 2. Da conta a ordem, os 2 também têm a assinatura da transferência desse montante do valor que estava na minha conta a ordem com essas poupanças para um amigo em comum dos 2. Coincidentemente, foi o mesmo amigo que apresentou o gerente. E coincidentemente, porque isso está em processo, ele, quando eu fui abrir a conta, ele exigiu que eu abrisse a conta naquele banco. Enfim, nem preciso falar mais nada, né? Que isso? Sei que está tudo documentado. Esse gerente, ainda conseguimos ver
porque isso houve uma investigação e ainda tem investigação, conseguimos ver que esse gerente, horas depois que o turno dele acabou, ele tentou entrar no sistema do banco e tentou cancelar a assinatura dele, não conseguiu, mas isso também ficou registrado no sistema do banco. Enfim, perdi o dinheiro, porque o dinheiro está com eles, não sei com quem está, não sei. Mas perdi o dinheiro, que não era pouco dinheiro. Está tudo provado em processo, espero que a justiça portuguesa, Dani, espero mesmo que a justiça portuguesa tenha imensa sensibilidade nesse processo. Eu quero que paguem todos os culpados. Eu quero que paguem todos os culpados, porque não é fácil, a vida não é fácil. E quando existe uma pessoa te puxando para baixo para que você não evolua, fica muito mais difícil. Quando isso aconteceu, eu fiquei em pânico. Logo depois, ver essa situação do assassino que ele contratou para ir na casa da minha mãe, logo depois disso, ele mandou uma mensagem de um texto enorme, me chantageando de todas as formas e falando: o seu filho Lucas, eu não encontro porque está na Islândia e eu não sei onde é casa na Islândia. Mas o seu filho Danilo, eu sei onde ele está e eu estou indo lá agora para matá-lo. Mandou essa mensagem. Eu sempre passava mal, porque eu não me aguentava em pé, só tomava água e tomava soro, vomitando. Era mais horas na casa, no banheiro, vomitando, do que deitada na cama. A Vanessa, com um coração imenso, e o Carlos Matos, o que fizeram? No minuto que a mensagem chegou no meu telefone, o Carlos Matos e a Vanessa ligaram para os amigos de Coimbra para ir na casa do meu filho mais novo, acordar e arrancar meu filho de dentro de casa. Meu filho foi acordado no susto, porque ele estava muito cansado, tinha trabalhado à noite. E meu filho saiu ainda dormindo, porque não entendeu nada o que estava se passando. E quando os amigos da Vanessa e do Carlos tiraram o Danilo do apartamento, ele invadiu o apartamento, quebrou a porta do apartamento, invadiu e tirou fotos do apartamento e o quarto todo revirado. Ele virou cama, virou tudo e tirou foto e mandou a imagem para mim, em mensagem, que está no primeiro processo. Olha, o covarde não esperou. Se ele tivesse esperado, eu teria matado. Enfim, depois disso tudo, Dani, eu tive que voltar para ele, porque as ameaças eram imensas e dolorosas, eu não conseguia mais sobreviver daquela forma. Então, eu voltando para ele, ele filmou, ele fez um vídeo, colocou nas redes sociais dele, a assumir que tinha feito coisas horríveis comigo, mas pediu desculpa à minha família, tá tudo gravado esse vídeo. E ele postou esse vídeo como se fosse um bom moço que queria mudar e que em brigas de marido e mulher não se mete a colher, foi isso que ele falou no vídeo, e por isso que ele queria continuar em paz comigo, que eu já tinha voltado para ele, dando um aviso que eu já tivesse voltado para ele. E enfim, realmente eu voltei por causa disso tudo. E eu voltando para ele, as coisas não melhoraram, só pioraram. Eu me mudei de Lisboa para Joane, que é uma cidade muito pequenininha. E nessa vila, né, na vila de Joane, o caso é muito conhecido, porque o prédio todo ouvia as brigas, ouvia os espancamentos. As coisas continuaram. E como eu tinha mudado para essa vila, eu convidei meus filhos para passar de 15 a 20 dias comigo. Mesmo porque eu já tinha preocupação de acontecer alguma coisa comigo e com os meninos lá, pelo menos esses dias, ele não ia fazer nada. Só que eu me enganei. Teve uma noite que ele estava muito furioso e meu filho trabalhava em Braga, estava dormindo no quarto ao lado. Aconteceu tudo que você pode imaginar, porque me ameaçou com arma. Eu tive que... Aquele aparelho, foi a primeira vez que eu apertei o aparelho para pedir socorro. Aquele aparelho gravou toda a situação. Meus filhos ficaram dentro do quarto, porque eu mandei eles para o quarto. Eu falei, vá para o quarto que eu consigo controlar aqui a situação. E eu corri para a sala para tentar me livrar dele, porque ele já tinha subido em cima de mim, já tinha me espancado, já tinha feito tudo e mais alguma coisa. E ele pegou a arma, carregou a arma e foi para a sala atrás de mim. Nesse período que eu chamei a polícia e entreguei o aparelho para o meu filho, a polícia começou a gravar tudo. Mandou uns 9 a 10 policiais, eu não sei a quantidade de policiais que entraram no meu apartamento,
Quando eu percebi que realmente eu já não tinha mais como respirar, não tinha mais, eu pensei, ele vai me matar e vai matar meus filhos. E o que eu fiz? Eu falei, olha, fulano, eu chamei a polícia. E ele até então não acreditou. Eu falei, eu chamei a polícia e já estava em pânico. E ele falou, você não é louca? Eu falei, sim, eu chamei a polícia. Isso, meus filhos dentro do quarto desesperado, eu vi que a polícia estava demorando, que na verdade não demorou, a gravação diz que foi 15 minutos. De quando eu comecei, chamei a polícia, até ir para a sala foi 15 minutos que passaram, só que para mim foi uma eternidade. E quando ele ia, ele guardou a arma, guardou o taser, que ele estava com uma arma de choque, o tempo todo na minha cara, fazendo aquele barulho de choque. Ele guardou o taser no sofá, guardou a arma lá dentro do terceiro quarto. E quando ele ia abrindo a porta, estava com a camisa aberta, as polícias invadiram o meu apartamento e lá encontraram as 5 armas de fogo, encontraram a faca que eu falei, encontrou o taser, encontrou tudo. A partir daí, o tribunal, né, que a defensoria, ele reativou o processo, porque eu fui obrigada a dar baixa no processo, porque além dele tirar o dinheiro da minha conta, ele falsificou minha assinatura, as minhas assinaturas e tirou a autocaravana do meu nome e os outros veículos. O nome de um parente dele. E ele me obrigou a tirar. Quando eu voltei para ele, me obrigou, me levou na porta da delegacia para me obrigar a tirar a queixa. E, enfim, isso aí também está no processo. Nesse dia, nessa noite, a polícia foi lá em casa e confirmou tudo, estava tudo gravado. E deu andamento ao segundo processo, que se uniu com o primeiro. E já estava à espera desse processo ser julgado. Então, ele, em 15, 20 dias, ele saiu de casa. Eu tinha conseguido o emprego, porque eu estava zero de dinheiro. Aí você voltou para ele, né? Eu me confundi. Voltei para ele em Lisboa. E tive que mudar, sair de Lisboa, fui para São João, que era uma vila pequena. Enfim. Tá, certo. Mas aí, de qualquer maneira, você voltou para ele, de onde você estava. Tá. Tive que voltar para ele e achando que as coisas poderiam melhorar, mas as coisas não melhoraram muito. Onde, Cristiana? Onde que as coisas vão melhorar, Cristiana? Não. Mas assim, se eu já estava acostumada a levar pancadas, Dani. Só que ao sair, eu vi que pessoas estavam levando pancadas. Meus filhos não tinham paz, minha mãe não tinha paz, minha avózinha não tinha paz. Então, eu dentro do problema, só eu sofria. Porque enquanto eu estava com ele, as coisas lá fora estavam bem. Meus filhos... Estava bem, mas estava bem. Você estava bem? Você estava sofrendo? Não, eu não estava bem. Mas se você parar para pensar que um filho seu consegue dormir em paz sem estar com medo de morrer a todo momento, isso para uma mãe é estar bem. Concordo com você. Ela apanhe. Mas uma mãe morta também não tem serventia. Não, eu sei que não. Mas no momento o desespero era tanto que ou eu me entregava para ser violentada e sofrer os danos, ou eu levava meus filhos e minha mãe e minha avó junto comigo. Então, no momento, a escolha mais salutar, que não existia uma saúde ali, mas a mais salutar, era eu permanecer no problema. Porque eu já sabia o que contar ali, eu já sabia o que ia se passar. Era como se fosse um ritual, eu já sabia princípio, meio e fim, pedia perdão e depois voltava tudo novamente. É o ciclo do abuso, né? Até trouxemos uma delegada de polícia de São Paulo, a doutora Renata, aqui para conversar conosco. Eu vou deixar esse vídeo linkado no final aqui, muito interessante, né? Ela que recebe, ela está na outra ponta disso, ela recebe esses casos aí lá na delegacia dela, e aquilo que ela falou, a gente consegue pontuar muito bem, infelizmente, na sua história, né? O ciclo do abuso. Acho que é muito importante você ver onde é que você cabe ali, né? Das fases do ciclo é o medo. E é isso aí que você falou o tempo inteiro, e aquela sensação de parálise que você teve, porque nós que estamos ouvindo estamos perplexas. Como? Teve que ameaçar o seu filho para você tal. Aí você está entendendo o que está acontecendo depois disso tudo. Então conta pra gente, vamos fechar, Cristiana. Sim, Cris. Então aí, nesse período dessa semana que a polícia foi lá em casa, nós tivemos todos voltar para a mesma casa, porque eu não tinha outra casa. Toda a minha mobília estava naquela casa, foi eu quem alugou aquela casa. Então, ele também voltou. Saímos lá da delegacia, ele assinou os documentos que tinha que assinar,
Eu e meus filhos também assinamos, os policiais assinaram como testemunhas, não é? E pegaram a gravação, enfim, voltamos para dentro de casa. Nessa primeira semana, depois desse acontecimento, meus filhos não tinham recebido o primeiro salário ainda dessas empresas, porque eles mudaram também a vida deles do Porto para cá, para poder me ajudar. E o que ele fez? Ele pegou e jogou toda a comida de dentro de casa no lixo. Ele urinava dentro da comida, os leites ele jogou fora, ele cortou com faca os leites, os sucos ele jogou na pia. Enfim, nos deixou sem comida mais de semanas. Ah, meu Deus. E os vizinhos que ouviram as guerras de madrugada, porque ele falava, vou te deixar sem comida, sua fulana, você tá morrendo, olha, eu jantei em tal lugar, você nem comeu hoje. E os vizinhos ouviram aquilo. Olha o nível que eu cheguei. E os vizinhos começaram a vigiar, quer dizer, quando ele saía, os vizinhos faziam uma refeição única e levava para mim, para eu comer. E meu filho trazia do restaurante, só que ele também jogava fora, então não adiantava meu filho trazer do restaurante. Eu falei, janta lá fora, porque aqui não vai ter nada. Ele não deixava nada. Eu já dormia no quarto dos meus filhos. Enfim, isso aí durou uns 15, 20 dias. Consegui um emprego. Essa Coindu me deu todo o suporte psicológico que você possa imaginar, inclusive a minha psicóloga, a doutora Rita Araújo, está até hoje, veio de lá dessa empresa, ela me pagou 1 ano de psicólogo. Que eu era um trapo humano, eu vivia um trapo humano, eu não falava, eu não comia, eu estava assim, vegetando, mas eu ia trabalhar todos os dias. E a empresa me deu esse suporte maravilhoso. Enfim, ele saiu de casa, não foi fugido, ele saiu de casa, porque foi proposto pelo tribunal que ele saísse, ele saiu de casa. E um dia, ele ainda tinha a chave da minha casa, um dia que eu estava a trabalhar, ele chegou em casa, veio de Lisboa para essa cidadezinha, parou um caminhão e levou tudo da minha casa. Quer dizer, não tinha me devolvido o dinheiro, não tinha passado devolvido os bens para o meu nome e levou tudo, até o lixo do banheiro ele levou, até o tapete lá de fora ele levou. Enfim, cheguei à noite, os vizinhos todos testemunham de tudo aquilo que aconteceu durante o dia, só esperava uma coisa, esperava que eu entrasse em pânico. Quando eu cheguei dentro de casa, só tinha um eco. Meu apartamento era gigante, lindo, todo mobiliado e decorado, não tinha nem um quadro na parede. Ele deixou o gás ligado o dia inteiro, eu cheguei às 23 horas da noite, daquela noite, e vi o apartamento vazio. E os vizinhos me trouxeram colchão de ar para eu dormir, os vizinhos já tinham me comprado roupas de frio. E meus filhos, quando chegaram à noite, também viu aquela cena, mas ficamos até felizes, porque junto com todos os meus bens, foi também um agressor. A minha cabeça pensou assim, porque eu tinha sempre que me agarrar em alguma coisa, Dani, porque senão eu morria em cada decepção. Eu tinha sempre que achar, olha, que bom, eu ainda estou viva. Cristiana, você não trocou a fechadura por quê, assim que ele saiu? Porque foi de 15 a 20 dias, ele ainda tinha coisas lá no quarto, que ele fechou tudo. Eu pensei, ele vai vir, pegar as coisas dele e vai se embora, não é? Pensei dessa forma. Uma pessoa mais normal teria feito isso. Mas não era, Cristiana não é. Deixa eu falar uma coisa com você. O pessoal aqui sabe um pouco, isso aqui o pessoal não sabe ainda. Eu fui casada, né? E meu ex-marido era um homem bom. Ele era um homem bom, mas não deu certo. Não deu certo. Diferenças culturais, digamos assim, né? A primeira coisa que eu fiz, Cristiana, quando ele saiu de casa, assim que eu pedi para ele se retirar, o que eu fiz, Cristiana? No outro dia, eu troquei minha fechadura. Eu troquei, entendeu? E foi e não foi fácil, mas é aquele negócio. Você realmente estava numa parálise. Você gosta dele até hoje? Você gostou? Eu gostei dele, Dani. Eu vivi aquela inércia dele os primeiros anos, porque ele me contava muitos problemas e eu sempre achava que ele era vítima. Ou era vítima da ex-mulher, ou ele tinha um filho com uma senhora negra e ele não gostava de ter o filho com aquela senhora negra, mas queria que o filho fosse branco. Então eu pegava tudo aquilo e falava, coitadinho, né? Ele tem imensos problemas. Você estava confusa ali no seu papel, né? Parece. Super confusa. E agora você me falou isso da fechadura, e o que eu tô, você falando e eu pensando aqui. Eu acho que eu estava envolvida entre um turbilhão de sentimentos, de medo, desespero, alívio. Eu queria trabalhar, eu queria me levantar, eu queria vencer, eu queria refazer minha vida, que eu não pensei na fechadura.
Não pensei, até hoje, você acredita que até hoje eu não lembro quem foi que trocou a fechadura? Deve ter sido um dos meus filhos, ou os vizinhos, ou o dono do apartamento e a senhora dona. Eu não lembro quem foi que trocou. Sei que trocaram a fechadura depois que isso aconteceu. Enfim, ele foi embora, eu comecei a minha vida, mobilei, eu e meus filhos e a minha nora, que meu filho é casado hoje, mobiliamos um apartamento, temos um apartamento muito lindo hoje e com coisas boas e tal. Eu, em uma noite, pode ser coincidência, pode ser mandato dele, pode ser tudo, mas isso ainda está em processo, eu não posso falar que foi, mas um azar do destino, eu saindo à noite da empresa que eu trabalhava, eu estava com o aparelho dentro da roupa, estava com muitos casacos, porque era inverno e ia muito frio, e eu recebi uma pancada nas costas, como se alguém fosse te chamar, falou, Cris, como se alguém fosse mais, uma brincadeirinha, sabe? E eu só me lembro disso, eu recebi essa pancada e alguém me pegou pela boca e pelo nariz e me levantou. Eu sei que o homem era alto e era muito forte porque eu não conseguia tocar no chão. E estava chovendo e meus pés escorregavam cada vez que eu tocava. Isso. Fui sequestrada, eu fui espancada, eu fui amordaçada, amarraram a corda na minha boca, que minha língua cortou o dente cortou a língua, cortou aqui dentro, amarraram a corda no meu pescoço, que eu não sei como eu estava viva na hora que os policiais chegaram, me amarraram as mãos e os pés completamente, isso depois de ter me espancado, isso aqui meu ficou grande, levei chute na cabeça, na cara, no estômago, em tudo. E as minhas mãos e meus pés estavam amarrados totalmente em curvo, amarrado em uma árvore, meu pescoço amarrado em outra árvore, enfim. Isso aconteceu porque a fábrica era próxima à minha casa. O meu filho Lucas percebeu a minha demora e começou a ligar para o meu telefone. Eu não atendia, porque foi exatamente no momento que estava acontecendo as agressões. E eu só queria respirar, só lutar para respirar. Eu não conseguia chegar no botão, porque a roupa era tão grossa que eu não apertava o botão que estava dentro da minha roupa, o botão de pânico. Mas o botão de pânico tem GPS. Então, meu filho ligou para a polícia, o Danilo também ligou para a polícia e ligou para a fábrica inteira. Isso a fábrica inteira sabia do meu caso, a cidade inteira sabe do meu caso, foram à minha procura. E os policiais falaram que eu estava dentro de uma mata. Que o GPS jogava para dentro de uma mata. Mãe. Meus filhos saíram de pantufa, com roupa de dormir, no desespero, na chuva, junto com os policiais. Meus amigos com os carros, com os faróis ligados para dentro dos matos, que estava um breu. E a polícia me encontrou, amarrada, desacordada, e sei que me levaram para o hospital. Fui na polícia, me levaram para o hospital. Depois desse dia, eu passei 9 dias sedada, literalmente apagada, dormindo. Você não sabe quem te sequestrou? Não sei, ouvi uma conversa. A voz? A voz, ouvi uma conversa entre eles, porque eu estava entre já apagando e já sobre uma faca, que um deles tinha uma faca ou tinha perdido a faca, não entendo até hoje. Enfim, isso se passou, eu fiquei 9 dias sedada por medicamentos e a polícia, o tribunal, reabriu o processo que já estava reaberto sobre aquela noite que tinha acontecido. O processo continuava a caminhar para um julgamento, que é o que aconteceu dia 12 de novembro passado. O tribunal prendeu ele, fez busca nele, apreendeu o GNR de Joane, uma senhora policial foi lá, entregou e apreendeu ele, levou para o tribunal, colocou a pulseira eletrônica dele e soltou. E continuou solto durante esse processo, que foi julgado agora dia 12, que ele foi condenado. Enfim, eu passei 3 anos calada, porque depois que eu saí dele, já se passaram 3 anos que eu divorciei. Eu não falei nada, Dani, até a SIC me convidar para eu falar, porque é um caso tão grave, tão grave, tão grave aqui em Portugal, que eu pensei assim, gente, quantas vezes eu estava dentro da banheira, da minha banheira branca, toda manchada de sangue, por muitas vezes, e eu pensava, o que está se passando numa casa de uma mulher normal? E hoje eu penso ao contrário, hoje eu estou livre, Dani. Hoje eu estou conversando com Dani aqui neste momento. Pensa junto comigo, quantas mulheres estão dentro da banheira hoje com sangue, se lavando com sangue?
Quantas mulheres estão perdendo a vida porque não tiveram a pouca coragem que eu tive de levar os processos à frente. Então, assim, é tudo tão grave que hoje eu me sinto na obrigação de falar para Portugal, de falar para a mulher africana, de falar para a mulher turca, né? Eu quero falar para as mulheres brasileiras que estão dentro e fora do Brasil. Eu quero alertar, porque as coisas são muito graves, Dani. E eu estou jurada de morte, ainda estou jurada de morte, porque o que ele falou da última vez, que eu iria ser encontrada em uma vala morta. Então, assim, a minha vida ainda corre risco, eu não tenho dúvida disso. E se eu morrer amanhã, Dani, eu quero que você saiba que eu vim falar. E eu te agradeço pelo convite, porque eu quero que essas mulheres que estão hoje se lavando de sangue numa banheira branca, assim como um dia eu tive, quero falar que elas também são capazes de sair desse círculo e de vencer. Hoje eu estou viva, não sei se amanhã eu vou estar viva, mas hoje já falo isso com mais calma. Se eu morrer, os meus filhos sabem o quanto eu lutei, e eu sou muito grata pela minha advogada, a Suzana Vilarino, pela minha psicóloga, por todos os policiais que me defenderam, por todas as pessoas que me ajudaram, porque tem muitas pessoas que nesse caminho eles foram cúmplices dessa violência que eu vivi, porque ouviram no apartamento e no outro dia me dava bom dia, e dava bom dia para o agressor, mas nunca foram capazes de falar nada, nunca foram capazes de denunciar, nunca foram capazes de chamar a polícia sequer. Ouviam, calavam e aceitavam. Muitas me ajudaram, mas muitas foram cúmplices dessa violência. E por muitas vezes eu achei que estivesse morta, mas eu amanheci o dia viva. E hoje eu estou viva. E agradeço a você, Dani, pela sua sensibilidade. E eu sei que você não é costume abrir exceção para esses casos, mas hoje você fez uma abertura e eu te agradeço imenso, imenso. Eu quero mesmo te agradecer de coração, Dani, mesmo. Se eu morrer, eu quero saber que você também foi muito importante na minha vida, porque só de estar aqui viva e falando com você já é um presente para mim. Eu queria tanto que essas mulheres se libertassem, queria muito mesmo. Bom, ninguém precisa de morrer, não. Eu acho que esse homem tem que ser retirado de circulação, né, para ontem. E você, quem sabe, ir para um lugar muito longe daí, onde ele não possa te encontrar, né? Porque eu acho que você realmente corre risco de vida, sim. Eu acho que você tem que refazer aí uma conta muito séria na sua vida, se vale a pena ficar aí. Eu sei que tem os filhos, tem o trabalho, tem tudo, mas a vida a gente tem uma só, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, esse homem, eu não sei a quantas anda aí a Justiça de Portugal, eu não sei das leis de Portugal, não, mas pelo que eu entendi, o processo tem esse tempo todo aí de demora, e mesmo depois de apurado o primeiro processo, foram alguns meses com uma tornozeleira eletrônica que ela me contou em off aqui uma coisa que eu não posso falar com vocês, que eu já me caiu muito confiança na justiça, me caiu muito, vocês me desculpem, eu não posso falar o que é, não dá. Se eu fosse você, porque você não tem um aparato do sistema não, minha querida, se eu fosse você, pernas para que te quero, eu correria daí. Eu não posso sair ainda, já pensamos nisso, eu não posso sair ainda porque eu tenho os outros processos ainda. E se eu sair daqui, eu não vou ter comunicações desses processos, e eu vou entregar o ouro ao bandido. E eu quero ainda estar aqui até terminar esses processos. Lógico, depois eu quero viver a minha vida em paz em outro sítio. Como todo mundo merece, como todas de nós merecemos, e isso é um absurdo que está acontecendo com você aí. Eu não sei, eu não posso falar muito, ela me contou certas coisas, eu não posso falar, mas Porque, Dani, assim, hoje, enquanto eu estiver viva, eu vou lutar pelas pessoas que ainda estão presas com outros agressores. Você nem resolveu sua vida ainda, Cristian, você nem resolveu sua vida ainda, minha filha. Olha, pelo amor de Deus, você ainda está aí, ó, você está na pendura, você está na pendura. Cristiana, muito obrigada. Eu tenho certeza que você vai sair disso, sim. Principalmente, eu acho que falando com tantos detalhes, não tanto quanto queríamos. Já tem aí quase 2 horas de vídeo. Vou ver como é que eu faço isso aqui. Mas eu acho que é bem libertador, é bem curador falar, colocar aquilo para fora, né? E eu agradeço muito pela sua coragem, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Dani. Eu te agradeço. Agradeço imenso pelo carinho, pela atenção e por essa abertura que você deu.
tá bem? Muito obrigada. Só Deus para te abençoar. Amém. Ele me abençoa todos os dias, graças a Deus. E eu te abençoa também. Você pode, se você está vivo hoje conversando comigo, você pode saber que Com você tem 7 certeza. vidas, minha filha. Tá Deus estava com a mão complicado. o tempo todo ali me protegendo. Tá complicado pro seu lado. Então tá bom, pessoal. No mais gerais, muito obrigada. Vejo vocês nos comentários. Como eu falei, por favor, tentem, se possível, ser gentis com a nossa convidada, porque já tá difícil, né? Pelo que a gente viu, já tá difícil. Ela não precisa de reprimenda nessa hora, não. É isso aí. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada.